primeira pergunta, eu quero saber como é que está o velho, que é o que todo mundo quer saber, né? Que ele estava com problema, fez várias cirurgias. Soluço. Como é que ele está, o velho Bolsonaro? Bom, Emílio, alô? Tá, beleza. Bom, Emílio, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Desculpa, Paulo também aqui. Opa, como é que Desculpa a demora de ter vindo. Sempre assisto vocês, fico morrendo de vontade de participar. E nesse momento difícil que o Brasil e a minha família está passando, e a forma como vocês tratam os assuntos aqui com bom humor ajuda a levar um pouquinho de alegria para dentro da casa de tantas pessoas. Eu tive com meu pai ontem, foi muito rápido, 10, 15 minutos só. Assim, o cara ele tem uma cabeça, né, muito forte, uma mentalidade muito forte, mas essa questão, desde que ele tomou a facada lá dada pelo ex-integrante do PSOL, a saúde dele nunca mais foi a mesma, Emílio. Ele estava com bastante soluço, ele falava comigo, com dificuldade de falar, inclusive, sabe quando você parece que está quase golfando de tanto soluço que ele estava naquela hora. Isso agora? Agora foi ontem. Hoje eu sei que antes de vir para cá eu falei com o advogado, está lá um médico vendo como é que ele está, se ele melhorou, porque ele só para explicar muito rapidamente, qual que é o dilema que ele passa ali, Emílio? Para tratar esse soluço, ele tem que tomar um remédio muito forte que causa, como efeito colateral, uma tonteira, confusão mental, às vezes, e ele ficando sozinho na cela como ele está hoje, pode acontecer como aconteceu dele, levantar da cama, cair, bater a cabeça em algum lugar, aconteceu, da outra vez, graças a Deus não foi nada de grave, mas ele podia ter sido encontrado morto dentro de uma cela. Então, um tratamento muito desumano está sendo dado por alguém que não merece passar pelo que está passando, alguém que foi condenado pelos seus próprios inimigos ali naquela turma no Supremo, e a cada dia que passa a população vê que ele está pagando um preço exatamente por não ter jogado um jogo sujo que algumas pessoas queriam que ele jogasse em Brasília. Então, pedindo a Deus que, muito em breve, se Deus quiser, ele esteja pelo menos em casa para poder fazer um tratamento decente, estar com acompanhamento da família ou de algum profissional de forma permanente. E não é essa possibilidade, o Flávio? Tem essa possibilidade. Ô, Emílio, a lei garante. A lei garante que ele tinha que estar pelo menos em casa. Um cara de 70 anos que tem todos os problemas que todo mundo são públicos de saúde, né? Então, várias outras situações, né, de pessoas que, em situação igual a dele, foram para casa, né? O Collor foi assim, que é um ex-presidente também. Enfim, é um controle rigoroso ali sobre ele. Alguém que, enfim, mais uma vez, não merece passar pelo que está passando, mas tenho certeza que Deus vai honrar. E a gente está vendo as respostas aí nas ruas, por onde eu passo, Emílio, é um carinho absurdo. Todo mundo, a primeira pergunta que faz é essa, pergunta sobre ele, né? Então, como está a saúde? E agradeço as orações de todo mundo aí. Porque o Bolsonaro teve várias vezes aqui, né? Inclusive, mesmo antes da primeira... Antes de 2014, já vi, na época do Nióbio, do Pânico Velho. Sim, participou de gravações. E o Bolsonaro era um cara, viu, Pablo? Ele, sem ser presidente continua a mesma pessoa. Eu me lembro. É impressionante. E aquela gente que vinha, né? Parava a Paulista, parava o prédio. Ele é um personagem, né? Ele é assim, cara. Ele é assim aqui ao vivo, ele é assim em casa. Né, as piadinhas, né, que ele faz sem graça pra tiozão, assim em casa. Isso às vezes prejudica ele quando ele vem para público, sei quem ele é, e tem muita gente que não está preparada para ouvir muita verdade da forma como ele colocava. Então, assim, para mim é óbvio que é um herói ali, é uma referência sempre. Ô, Flávio, a gente deseja que ele fique bom logo, né? Sim. E, possa voltar aqui, trocar uma ideia. Em breve, se Deus quiser, vamos honrar ele. Bolsonaro é um cara bacana. Flávio, indo nesse assunto ainda do Jair, como é que vai ser a participação do Jair nessa eleição? O que pode, juridicamente, o que não pode? Como é que vai ser essa participação dele? Ele vai poder vir a público? Ele vai poder dar entrevista? Ele vai poder falar sobre o que ele acredita nessas eleições? Como que vai ser essa parte? Olha, para a gente também é uma interrogação, porque ele está censurado. Ele não pode usar as redes sociais dele, ele pode estar autorizado a dar entrevista, mas os advogados sugerem que ele não dê entrevista, porque se ele fala de alguma coisa do processo, dependendo do humor do relator lá no Supremo Tribunal Federal, pode agravar a situação dele, enfim, mais do que já está, né, de transferir para algum lugar pior ainda. Então, assim, vai ser difícil, né, mas assim, eu estou em contato permanente com ele. Os meus sonhos seria que ele pudesse, pelo menos, né, gravar os vídeos, enfim, dar entrevistas com mais tranquilidade. E não sei, sinceramente, não sei como é que vai ser a participação dele direta, mas vou estar em contato permanente com ele, eu não dou um passo sem autorização dele. Como foi a conversa, já que a gente está falando do Bolsonaro, quando ele chegou e falou assim, Flavião,
vai ser você. Pega a bola. É você que vai lá colocar número 10 para o Brasil. Porque tinha a relação do Tarcísio, tinha outros nomes que os partidos queriam. O próprio Valdemar da Costa Neto, no começo, falava muito, né? Que queria o Tarcísio. Como é que foi a relação do Jair e para ele organizar a política do lado da direita? Bom, eu nunca procurei, nunca me mobilizei para ser pré-candidato, assim que tem que falar, né? Pré-candidato à presidência da República. Eu estou há 23 anos na política, comecei com 21 anos de idade meu primeiro mandato. E, enfim, pesquisas no Rio de Janeiro, que a minha ideia seria a candidatura à reeleição no Senado no Rio de Janeiro. Mas, assim, tem uma coisa que eu respeito mais do que qualquer coisa, que é o feeling político do meu pai. Ele tem um tato, um olhar para tomada de decisões nesse aspecto de qual caminho seguir, quem apoiar, que... Enfim, óbvio que de vez em quando, né, tem uns traidores aí, mas, né, 99% das vezes ele acerta. E ele falou, Flávio, tem que ser você, porque pela estratégia que eu estou vendo aqui, o Tarcísio é um baita do nome, é um cara que é do nosso grupo, do nosso time. Eu considero demais o Tarcísio, sempre respeitei ele, admiro o Tarcísio, o trabalho que ele está fazendo no governo de São Paulo em 2022. Ele se elege com o Bolsonaro empurrando ele. E hoje, né, ele tem ele construiu uma imagem positiva pela sua competência, aqui como governador de São Paulo. E assim, se não fosse o Tarcísio candidato a governador de São Paulo, a gente não teria alguém forte para substituí-lo à altura aqui em São Paulo. Então, muito provavelmente, o PT tinha uma chance grande de levar o governo de São Paulo. E na nossa cabeça, a estratégia nacional, a gente tem que aumentar a diferença em relação ao PT que nós tivemos em 2022, que a gente aumentou em alguns lugares, mas não foi suficiente. Então, no somatório do Brasil todo, nós vencemos as eleições. Então, São Paulo é um estado muito estratégico, onde no segundo turno o Bolsonaro teve 11% de votos válidos a mais do que o Lula. E agora, uma pesquisa saiu hoje, inclusive, sobre o estado de São Paulo, do Paraná Pesquisa, está dando exatamente já esses 11 pontos a mais de vantagem, já neste momento, em São Paulo. Então, para a nossa estratégia nacional, é muito importante ter um palanque forte, como o do Tarcísio aqui. E cada estado a gente está analisando dessa forma. Tentando alinhar a viabilidade da pessoa, né, a identificação ideológica com a gente, e pensando no cenário nacional, que a gente faz as contas, né, cara? Se a gente perder um pouquinho aqui na Bahia, a gente tem que ganhar um pouquinho ali em São Paulo. Se a gente perder um pouquinho em Minas, a gente tem que ganhar mais em Rio de Janeiro. Tá sendo assim o raciocínio. Ô Flávio, sempre que vem um pré-candidato aqui, já veio, o Caiado se colocou nessa posição, o Zema, a gente sempre fala dessa questão da direita, né? Seu pai é o grande nome da direita, é o líder da direita, mas a gente sabe que tem outros candidatos que se colocam assim também, né? E a pergunta que eu te faço é o seguinte, que eu sempre comento, eu falo, se organizar direitinho, o PT não volta nunca mais, né? Por exemplo, você falou, o Tarcísio, na minha visão, eu gostaria que ele se reelegesse aqui, agora você é o cara que seu pai colocou como nome para seguir os passos dele, só que, como eu falei, tem outros candidatos também, né? Eu queria saber como que vai ser a relação com esses candidatos, né? Esses outros candidatos, porque eles também vão estar à frente da possível eleição como presidente, porque assim, o que a gente vê bastante é a direita se batendo. A gente vê bastante essas questões, né? Por exemplo, você não pode discordar alguma coisa ou de repente se colocar como nome que aí vem a treta. E a gente sabe que isso aí só enfraquece a direita e fortalece os caras. Que nem o Caiado veio aqui e falou, o Zema veio aqui e falou, a gente está à disposição, né, tá ainda como pré-candidato, mas o que acontecer no segundo turno vai ter total apoio, se for você, enfim. Como que você se coloca nessa posição assim, com os outros candidatos que se dizem também ser de direita? Bom, cara, eu tenho muito claro na minha cabeça que a gente tem um adversário em comum, que é o PT, como você falou. O país não aguenta mais 4 anos de Lula fazendo o que esse cara está fazendo, arrombando aí os cofres públicos. A gente tem uma taxa de juros das mais altas do mundo, proporcionalmente aí, né, Spire? E isso reflete na dificuldade de tomar financiamento. Quem quer empreender no Brasil, primeiro tem que fazer as contas porque o Estado é sócio majoritário do teu negócio. Sim. Segundo, a carga tributária, né, absurda, burocracia absurda, e com a taxa de juros nesse patamar, por causa da gastança do atual governo, da irresponsabilidade fiscal dele, você inviabiliza. Todo mundo prefere pegar um dinheiro que nem guardado, mete lá num CDB sem risco para render um pouquinho acima da inflação, ao invés de você investir em abrir um negócio, em ampliar um negócio. A quantidade de empresa quebrada. Recordes de empresas, né, quebradas. Então eu tenho muita consciência, Morgado, que
eu pelo menos dou o exemplo nessa linha. Eu não só falo, eu pratico o que eu vou te falar aqui, que é, olha, gasta energia apontando os erros do PT, gasta energia falando a verdade sobre esse governo horroroso que está sendo, e vamos parar de se dar cotovelada. Só que eu falo Exatamente. isso há anos, há anos. Mas o que você prefere? Eu faço vídeo, eu faço postagem, Quero eu faço saber o declaração, seguinte, eu dou entrevista. Você prefere nessa linha. um churrasco com o Centrão ou jejum com a base? Hã? Porque o PL é um partido imenso. Sim. É um partido que tem vários. Sim, é um Graças ao Jair. partido imenso. Porra, olha o que o Jair fez. Eu tava Exato. vendo aqui, pensando, ó. Ele fez o Moro, tudo senador, ó. O Moro, Marcos Pontes, o astronauta, Tereza Cristina, Damares, o Pazuzu, lembra do Pazuzu? Sim. Pazuzu ele fez, Ricardo Salles, Braga Neto, o próprio Marinho, Tarcísio o Marinho, o Tarcísio teve... O Zema ganhou porque declarou voto ao Bolsonaro. Exatamente. Não. Então ele Foi fez mais ou menos muito... isso, não? Ele fez muita gente e muita gente meio parecido com o PSDB também ali. Que não é aquela direita que todo mundo fala da direita e tal. Então é uma... Eu sou muito realista. Eu tenho a consciência que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E assim, eu falo o seguinte, no Congresso tem de tudo, menos quem não teve voto. Ah, não é o ideal, eu não sei o que, mas é o que tem. É o que tem. Então não tem nenhum sentido de eu dispensar pessoas ou partidos do Centrão, como vocês estão chamando, que queiram me apoiar, porque eu sei que eles também têm esse objetivo maior, que é olhar para o Brasil diferente, querer voltar a levar esperança para as pessoas em casa, o Brasil volte a gerar empregos, criar um ambiente de negócio atrativo para investimentos internos e internacionais. Então, assim, eu tenho a total consciência que é preciso, porque numa campanha, Emílio, eu vou ter o discurso aqui ideológico, as pessoas me conhecem, sabem que eu defendo e tal. Mas na ponta da linha, como é que funciona na prática uma campanha? Quem dá capilaridade para essa campanha são os candidatos a deputado estadual, deputado federal, os candidatos ao Senado e ao governo, que são os palanques importantes. Então, assim, eu tô assim, aberto, conversando com todo mundo, coisas que eu posso falar de público, coisas que eu falo de bastidor nas minhas conversas, nas minhas negociações, mas sempre deixando a porta aberta para todo mundo de centro-direita que queira se posicionar junto com a gente por alinhamento no nosso projeto, eu vou aceitar. E não adianta ficar, foi o que o Morgado falou, quando você fica na rede social, dando pancada num cara que você é centrão, você não sei o quê, cara, são pessoas que vão nos ajudar na campanha, não é inteligente. Mas tem uns oportunistas, né? Tem. Mas eu de direita de verdade. Só para fazer uma ressalva aqui também, eu não estou pedindo para as pessoas, né, para de fazer isso. Não, nós somos pessoas públicas, a gente tem que ser cobrado. O eleitor, o internauta que está nas redes sociais no dia a dia tem todo o direito de criticar, de sentar o cacete, mas sim, leve em consideração que a gente está na véspera de uma eleição, que tudo indica vai ser bastante apertada, e que eu sigo aquela máxima que nesse momento aqui o inimigo do meu inimigo é meu aliado.